Sete Semanas com Deus, página 49, estudo número 31. A obediência faz a diferença. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7 e 24. Ao findar o seu discurso mais memorável, o Sermão da Montanha, Jesus nos ensina sobre o fundamento da obediência. Emprestando duas situações contrastantes da construção civil, ele nos faz entender que o simples conhecimento de sua doutrina, dissociado da efetiva prática de suas palavras, não nos dará a estabilidade espiritual de que precisamos para firmar em Deus a nossa vida espiritual. Bom, a parábola dos dois fundamentos, que está aqui neste contexto, de Mateus 7, 24 e 28. Aqui Jesus nos apresenta ou desenha duas edificações, uma sobre a rocha, no versículo 24 e 25, e outra sobre a areia, no 26 e 27. Sobre a rocha diz respeito ao homem prudente, e aquele que edificou sobre a areia, nas palavras de Jesus, é o homem insensato. Bom, vamos analisar então as atitudes de obediência frente às adversidades da vida. Jesus disse assim, que aquele que edificou sobre a areia e aquele que edificou sobre a rocha, sobre ambos vieram alguns fatores climáticos muito fortes e decisivos para provar a qualidade daquelas edificações. Desceu a chuva. O que significa essa chuva? A chuva que desce sobre a casa da nossa vida representa a provação, porque a chuva vem de cima e a provação também, ela vem de Deus. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, no capítulo 4, diz que a gente não deve estranhar a ardente provação que vem sobre nós, como se coisa estranha nos acontecesse, e que nós precisamos ter consciência que estas mesmas provações vêm sobre todos os cristãos em todo o mundo. E é Deus quem nos prova. Portanto, obediência passiva nós precisamos mostrar na chuva da provação. E que obediência passiva é essa? É a dependência divina. É passiva porque a gente precisa esperar. Toda aprovação, ela tem um tempo. E esse tempo pertence a Deus. A gente não consegue encurtar. E também, às vezes, pode até prolongar, mas encurtar impossível. Porque quando Deus determina um tempo de prova na nossa vida, a gente precisa descansar no Senhor, lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele e esperar na sua fidelidade, porque a Bíblia diz que não sobreveio a nós uma tentação, uma provação acima da nossa capacidade de suportar, mas sempre que Deus permitir que estes eventos venham sobre nós, Ele também vai nos dar sempre o escape, porque Deus é fiel. Mas Jesus disse mais, além de descer a chuva, sopraram os ventos. Os ventos aqui simbolizam, olha só, a ação dos demônios. Porque assim como a força do vento, os demônios são invisíveis e podem promover uma verdadeira devasta, uma destruição. A Bíblia diz que, aliás, que um dos primeiros impactos daquela ação de Satanás sobre a vida de Jó, uma vez permitido por Deus o seu ataque àquele patriarca de Midian, foi que sopraram os ventos e deram sobre a casa, sobre os galpões, sobre todo o patrimônio, e você sabe qual foi a destruição. Bom, se na provação a gente precisa manifestar a nossa dependência divina através de uma obediência passiva, na ação dos demônios contra nós, nós não podemos agir passivamente. Olha o paradoxo. Mas precisamos sim mostrar uma obediência ativa. Porque demônios, todo levante de Satanás não tem outra fórmula de contenção
e de detenção dessa ação espiritual, senão através da oração, da prática do jejum e também, aliado a esses 2 meios da graça, o discernimento espiritual. Que Deus possa abrir os meus e os seus olhos para nós diferenciarmos uma prova de uma ação demoníaca, a chuva do soprar do vento. Mas Jesus disse mais, que além de descer a chuva da provação e soprarem os ventos que simbolizam aqui a ação espiritual dos nossos opositores eternos, ou quase eternos, porque eles não terão a eternidade assim como nós, Jesus que correram os rios. E os rios na Bíblia, meu amado, minha amada, significam na Bíblia águas, representam povos. E aqui então a gente tem uma inferência à adversidade humana que se manifesta contrária ao povo de Deus sob a forma de perseguição. O salmista diz no Salmo 124, um dos primeiros salmos dos degraus, salmos de romaria, procissão à casa de Deus, que se o Senhor não estiver ao nosso lado, ora diga Israel, há muito que as correntes das águas haviam passado sobre a nossa cabeça. O Salmo 93, que é um dos salmos teocráticos, também advoga que os rios se levantam, ó Deus, os rios se levantam contra nós. Esses rios então representam aquelas pessoas, às vezes até ações governamentais, tiranos, homens ímpios que com o poder delegado aqui na terra manifestam uma perseguição contra o povo de Deus. Às vezes isso aqui pode também simbolizar alguma pessoa que vem contra a sua vida, individualmente, às vezes para te odiar, para te perseguir, às vezes para te seduzir, tratando-se do sexo oposto. Então, esse correr dos rios aqui representa toda a ação humana, mas sempre, é claro, instigada pelo mal, pelo Satanás, pelos demônios, contra a sua vida. E neste momento, você não vai manifestar nem obediência passiva, que você manifesta na prova, e nem ativa, contra o soprar, o agir dos demônios, mas uma obediência subjetiva. Aí, querido, trata-se de um compromisso de fidelidade com Deus e de um propósito firme que você precisa ter no seu coração, no seu espírito, porque você só vence a tentação se você tiver esta fidelidade, essa obediência subjetiva, um compromisso com Deus no teu coração. O que fez José fugir da mulher de Potifar? Não foi a presença humana, a vigilância dos subordinados daquele chefe de Faraó, mas sim o compromisso que havia no coração de José, como ele mesmo enunciou: eu jamais pecaria contra Deus e contra o meu Senhor, tomando a você que é a sua mulher. Então tenha esse compromisso com Deus, porque é esse propósito de fidelidade que vai determinar a sua obediência subjetiva e a sua resistência aos rios que correm e que correrão contra a edificação da sua casa, que é a sua vida espiritual. Finalmente, Jesus diz que a chuva, os ventos e os rios combateram aquela casa. Olha só, é uma ação conjunta. Às vezes tem momentos da vida que você vai sentir uma opressão espiritual tão grande que você vai pensar coisas promíscuas, você vai lembrar de fatos passados, de pecados da sua vida pregressa, você vai ter ventilado diante de si muitas ofertas, muitas propostas do demônio. Neste momento é quando os ventos, os rios e a chuva vêm conjuntamente combater a sua casa espiritual. Quem já não passou por isto, tendo uma história com Deus, uma caminhada com o Pai? Essa expressão, combateram aquela casa, denota, portanto, o grau de dificuldade que ameaça a fé, a vida do cristão, pois combateram realmente significa, como disse, a combinação desses 3 fatores: provação, demônios, perseguição, tentação, que vêm unidos visando destruir a nossa vida espiritual. Mas Paulo disse aos Romanos em 8,37, que em Cristo Jesus, aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores em Jesus.
Deus te escolheu para vencer e você pode suportar, porque Deus é contigo e Ele te dá graça, te dá o escape, te dá o livramento, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, e mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Veja que a nossa vitória, ela é qualitativa e ela é quantitativa. Deus é fiel. Finalmente eu concluo esta reflexão, essa proposta de reflexão aqui do meu livro, 7 Semanas com Deus, estudo número 31, a obediência faz a diferença, dizendo para você que a obediência, irmão, fixe isso na sua mente, é a virtude decisiva. Não é você falar em línguas, não é você ser uma pessoa muito efusiva, muito afogueirada espiritualmente, que vai definir a sua permanência, a sua persistência e a sua vitória final. Mas é a obediência. O que faz a grande diferença entre salvos e perdidos é você ter o temor de Deus manifestado na prática através de uma vida de obediência e fidelidade. As duas casas, note você, que foram edificadas. As duas foram construídas, foram erguidas, foram pintadas, decoradas, mobiliadas, inauguradas. Ficaram, quem sabe, com a mesma beleza, com o mesmo aspecto externo, mesma fachada, pode até ser, porque as duas foram edificadas. Talvez tivessem até iguais projeto, fachada, enfim, tamanho, mas o fundamento de ambas é que foi decisivo na hora da chuva, do vento, dos rios que combateram aquelas edificações. Assim na vida espiritual também, querido, que distingue fiéis e infiéis, como eu te disse, vencedores de fracassados, ungidos de impostores, felizes de frustrados, é o fundamento da obediência. O prazer de Deus não se concentra em nossas performances religiosas, mas em nossa obediência. Lembra lá que Samuel falou para Saul, quando desobedeceu a sua ordem e sacrificou ao Senhor, preocupado com a demora de Samuel? Samuel falou, mas o que é isso? E esses bois e essas ovelhas aí que eu estou ouvindo, esse mugido, esse balido, Deus havia mandado também que ele destruísse Amaleque e também todos os seus pertences, povos, gados, enfim. Ele disse, não, eu não matei esse gado aí porque é para sacrificar para o Senhor teu Deus. Samuel disse, que é isso? Você acha que Deus tem mais prazer em sacrifício do que em que se lhe obedeça a sua palavra? Então, querido, as nossas performances religiosas não têm nenhum valor para Deus se forem vazias de obediência, de fidelidade, de propósito, de compromisso, de fazer o que lhe é agradável. A obediência, então, por fim, repito a você, finalmente definirá o destino de salvos e perdidos. Eu quero, então, pontuar aqui essa conclusão, lembrando a você, Mateus 7, 13, 21 a 23, aonde Jesus diz que naquele dia muitos chegarão para ele, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos nós. E dirá ele, aquelas casas edificadas sobre a areia, que não tinham nenhum fundamento de obediência, de fidelidade, de temor a Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Sejamos tementes, obedientes ao Senhor, nosso Deus, porque a obediência faz a diferença. Um abraço no amor de Deus em Cristo Jesus, seu amigo, irmão, escritor e adorador, Paulo Daniel.